vazia, Jesus Cristo transformou. Não tinha paz nem alegria, até que o Salvador me achou. Tal como a flor que no jardim desponta para a luz do sol, assim brilhou um dia em mim Jesus. Nasci de novo para entender o amor que Cristo tem por mim. Jesus achou-me, agora sou feliz. Para me encontrar, perdeu sua vida, meu Jesus, o bom pastor. A mão que foi na cruz ferida me salvou, tão pecador. A ti, Jesus, Cordeiro eterno, confesso que és meu Salvador. Já me lavou teu sangue carmesim. Tão frágil, tão pequeno sou, cuida de mim com teu amor, como uma flor pequena em teu jardim. Como uma flor pequena em teu jardim. Meus temores e aflições, minha dor, decepções, aprendi a colocar minha vida sobre o altar. Então sei que posso orar e em Deus posso confiar. Pois o sangue de Jesus é que tem o poder.
Este mundo não tem a sua paz. Este mundo não conhece o que é amor. Este mundo não sabe o que é ser feliz. A paz do Senhor Jesus. Dentro de 5 minutos, daremos início às participações da Escola Bíblica Dominical, transmitidas por esse canal. Convidamos você e sua família para participarem. Compartilhe esse link, passe para amigos, vizinhos, parentes, pessoas por quem você está orando. E juntos receberemos uma grande bênção do Senhor. Fez-me entender o que é a salvação. Então abri o meu coração. Ele é Jesus, Ele é Jesus, o amor verdadeiro que o homem pode ter.
Irmãos, a paz do Senhor, hoje 22 de setembro de 2024, ontem nós tivemos um seminário que terminou hoje pela manhã, de grupo de louvor, seminário muito bom, onde nós aprendemos algumas coisas muito boas, né? E agora está na nossa hora, pastor Gilson já falou de manhã cedo sobre a Escola Bíblica Dominical, já tivemos um amplo conhecimento e agora nós vamos conversar um pouquinho aqui nesse programa das 15 horas. O nosso tema continua o mesmo, o preparo da igreja para o arrebatamento, o assunto a mesma coisa, o preparo para a igreja do arrebatamento, só que hoje nós vamos estudar o livro de Apocalipse, capítulo 2, versos de 8 a 11, e Mateus 13, de 24 a 30. Amém? Amém. Mas antes eu queria que você se apresentasse, começar por você, o Anderson. Amém, pastor. Paz do Senhor, irmãos. Meu nome é o Anderson, sou da igreja de Jardim Meriti, ministério do pastor José Antunes. Estamos aqui para estudar um pouco mais da palavra do Senhor. Amém? Amém. Carlos do Leme, é isso mesmo? Isso. Paz do Senhor, pastor. Sou Carlos Queiroz, aqui do Leme, Rio de Janeiro. Sim. Obreiro. Eu sou Rodrigo, Pai do Senhor. Eu sou da igreja de Magé. Magé, um pouquinho longe do Leme. Longe. Eu acho que tem alguém mais longe ainda hoje. É verdade. Você é? Pai do Senhor, eu sou Danilo Queiroz, sou lá da igreja de Luiz Anselmo, em Salvador, na Bahia. Pastor? Alex. Ele já sabe que você vai ficar no Leme? Exterior, né? Tá bom. Nós vamos hoje, a nossa primeira pergunta é a seguinte. Lendo o livro de Apocalipse, capítulo 2, verso 9, comparado com Mateus 13, verso 27, identifique onde está a igreja de Esmirna e a aplicação profética da parábola do joio e o trigo. Nós temos um diácono Marcondes, lá de Caratinga, Minas Gerais. Nós vamos assistir o vídeo. Depois, Danilo, eu queria que você fizesse um comentário. Podemos ver que o trigo ele está exatamente identificado profeticamente na figura da riqueza que essa igreja ela possuía. Uma riqueza não de bens materiais, não de recursos para essa vida, mas é uma riqueza que é incomparável, que é a riqueza de ter um nome escrito no livro da vida. Então essa é a figura do trigo. Com relação à figura do joio, nós podemos identificar as falsas doutrinas, blasfêmia, daqueles que diziam ser judeus e na verdade não são, e que faziam a inversão com relação à salvação. A salvação no que diz respeito às obras, ao invés da salvação pela graça. A todos, a paz do Senhor Jesus. Bem, Danilo, nós vimos a resposta do Marconi Martins, lá de Caratinga, Minas Gerais. Eu queria agora que você fizesse um comentário. Amém. Só complementando aquilo que o irmão aqui colocou, nós podemos identificar que a igreja de Esmirna ela era rica espiritualmente, não por conta de recursos materiais, Sim. mas porque sobre ela existia uma bênção maior, que é a bênção da salvação. E ela era rica porque ela gerava frutos, frutos espirituais, tanto através do testemunho dela para as vidas que eram alcançadas ali, quanto também para eles próprios. Diferentemente do joio ali, que representava justamente os falsos, as falsas crenças dos judaizantes, aqueles que buscavam distorcer com uma aparência de verdade, quando na realidade eles estavam ali caminhando por caminhos contrários à palavra do Senhor. E um outro detalhe interessante é que naquele campo onde foi semeado o trigo e plantado o joio, eles coexistiam. E nós conseguimos ver que isso ainda nos nossos dias existe, Infelizmente, acontece isso, mas assim como a igreja de Esmirna ali teve a direção do Senhor e o sustento para se manterem fiéis, hoje o Senhor também tem nos dado condição de nos mantermos fiéis e discernirmos aquilo que provém ou não provém. Glória a Deus. Alguém quer mais que falar antes? Interessante é que um detalhe também acerca da riqueza de Esmirna, Esmirna ela tinha uma riqueza que foi o testemunho que ela deixou, mas ela também tinha uma riqueza que era a esperança de uma vida eterna com Deus. Sim. Tem um texto em Lamentações que o profeta diz: quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. E quando nós lemos em Apocalipse, quando nós lemos Apocalipse 2:8, que ele diz, isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Esmirna, ela estava pegada a essa esperança daquele que foi morto e reviveu.
Em Romanos ele vai dizer, se morremos com Cristo, com ele viveremos. Então Esmirna, ela também tinha essa riqueza, que era uma esperança de uma vida eterna. Amém. Glória a Deus. Mais alguém? Essa esperança, né, é o que move a igreja até nos dias atuais. E um fato interessante que eu queria retomar aqui, ele comentou sobre a coexistência. Coexistência do trigo e do joio. Hoje, nós temos isso também. É um alerta para todos nós. Porque, da mesma maneira como no passado a igreja de Esmirna enfrentou essas oposições, a igreja de hoje, ela enfrenta também falsas doutrinas, né, aquilo que nós temos aprendido nos seminários, verdade absoluta, verdade relativa. Isso são questões que se contrapõem e a igreja precisa estar firmada nisso. E é necessário que isso aconteça. A própria palavra nos diz que é necessário que venha a apostasia, que venham as heresias, para quê? Para que o fiel se manifeste. E nesse momento a igreja precisa estar alicerçada na fé, precisa estar fundamentada na palavra, porque assim ela vai vencer. Amém. Interessante, né, como o irmão falou, que Esmirna, ela serviu de testemunho, né? E esse testemunho até hoje nos alimenta, né? Quando nós lemos, né, o exemplo dessa igreja, é um alimento para nossas almas, né? Nós estamos passando dificuldades, né? Nós estamos, né, esperando a volta do Senhor. E Esmirna é um exemplo para nós, né? Esperarmos com fé, né, que o Senhor irá voltar, né? Apesar das dificuldades que nós estamos vivendo, né? Nós sabemos que eles também viveram ali dificuldades, né? Morreram ali fisicamente, né? Nós estamos padecendo algumas dificuldades neste mundo, mas a nossa esperança é que o Senhor está... Esmirna é uma semelhança muito grande para nós hoje. Por quê? Nós vemos o seguinte, inclusive acho que foi o pastor Amadeu que falou na última escola bíblica dominical sobre aqueles que iam morrer cantando, glorificando ao Senhor. E muitos saíam da arquibancada, estavam junto com eles, morriam juntos. E nós tivemos nosso primeiro mártir. Quem foi? Estevão, né? Então, a igreja de Esmirna, para nós hoje, é uma grande semelhança. Tá? E o Marconi falou uma coisa interessante. Nome escrito no livro da vida. Essa é a nossa grande esperança. Que o nosso nome esteja escrito no livro da vida. E também uma outra coisa, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. O trigo, ele dava fruto, sim, né? Ele foi semeado. O joio não, o joio foi plantado. Nós vamos ver isso um pouquinho mais na frente. O pastor só só comentou sobre o bom combate, eu lembrei de uma frase do pastor Judeti, né? É combate, mas é bom, né? Ou seja, é uma batalha todos os dias, é uma batalha que nós temos que enfrentar, mas é o bom combate porque a coroa nos está reservada. Né? A mirra, quanto mais ela era exprimida, mais quanto mais nós hoje temos lutas, né? É aquele triângulozinho que nós falamos, né? Batalha, oração, vitória, glória a Jesus. Se nós não tivermos isso na nossa vida todo dia, todo dia nós temos uma luta diferente. É verdade. Não é isso? Verdade. Podemos seguir? Amém. Bem, pergunta número 2, ela está dividida em 6 itens, ou mais um pouquinho. Lendo Mateus, capítulo 13, verso 24 a 30, faça a aplicação profética das características do trigo na parábola, tá? A característica do trigo dentro dessa parábola do joio e trigo. A letra A semente, verso 24 e 27. Nós temos a jovem Damares Furtado, de União dos Palmares. Vamos assistir o vídeo e depois voltamos. Amém? Amém. Em resposta à segunda pergunta, letra A boa semente é a palavra viva, e podemos encontrar em Mateus 13:24 que diz: Propôs-lhe outra parábola dizendo: O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Irmãos, tudo nesse mundo é relativo e passa, mas a boa semente, que é a palavra do Senhor, permanece para sempre. A paz do Senhor Jesus. Bem, nós tivemos aí a resposta da Damares e eu queria, Carlos, que você fizesse um comentário. Amém, pastor. É interessante a resposta da irmã, né? Complementando o que a irmã falou. O Senhor, ele tem semeado em nossos corações. Sim. E o Senhor, ele se agrada que o que ele semeou dê fruto. Essa é a alegria do Senhor, né? Que nós servos, né? Aqui, nós que tivemos uma experiência com o Senhor, que deixemos a semente nascer, que não fique só no nascimento, né? Mas que dê frutos. Sim. Essa é a alegria do Senhor. E como fala também lá no livro de Gálatas, que o Senhor, ele quer que todos nós sejamos salvos. Amém. É interessante que nós vamos falar sobre o joio e o trigo durante todas as perguntas. Sim.
Mas eu queria lembrar para vocês o seguinte, o trigo ele foi semeado. Então houve uma semente e deu origem a uma planta, não é isso? E o joio? Ele foi plantado. Então vamos lá, primeiro, para ser semeado ele tem uma boa semente. Então aquela semente vai dar uma outra planta. E daquela planta vão dar outras até o final frutos, né? E os frutos. Se nós pegarmos hoje, né, e entendermos aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida hoje, a primeira coisa é dar frutos. Não adianta você ser um bom diácono, somente. Não adianta você somente ser um bom obreiro, um bom jovem trazendo palavra, um bom violonista tocando. Mas é bom que você tenha fruto. Que desse fruto venham outros iguais a você ou melhores do que você. Amém. Porque o joio, quantos joios vocês conhecem? Não precisa falar nome. Né? Que vão morrer. Sim. Mas vocês, como uma boa semente do bom trigo, vocês vão dar frutos e frutos bons. Amém? Fala, Rodrigo. Interessante é que a semente ela depende de 2 elementos também para ela crescer, né? Que é a água e a luz. Né? E quando nós olhamos para a palavra, nós entendemos que a água é a figura profética da palavra e a luz é a revelação. E aí nós olhamos para Apocalipse, para a igreja que venceu, né? Em Apocalipse ele diz que eles o venceram pelo sangue e pela palavra do seu testemunho. Né? O sangue ele aponta profeticamente para a figura do Espírito Santo, né? Que é aquele que revela, e a palavra é a água. Assim a semente é interessante isso que o Rodrigo colocou, porque é um mistério que o mundo não conhece. Não conhece. São doutrinas que somente pela revelação do Espírito Santo que no homem ele consegue alcançar. E quando nós falamos da revelação do Espírito Santo, nós estamos falando da boa semente. Porque a palavra, ela deixa claro que era uma semente, que era uma boa semente, né? E isso nos leva ao entendimento profético de que na palavra nós estamos falando de uma doutrina que é sã, de uma doutrina que foi originada na eternidade, né, que gera a vida e a vida eterna. Maravilha. E sabemos que se a palavra colocou boa semente é porque existe uma semente que não é boa, que é o joio que nós estamos estudando também. Danilo, quer falar alguma coisa? Só complementando, colocaram nessa semente, essa boa semente, ela é para nós, né, uma base, né? A doutrina nas nossas vidas, ela nos dá a condição, nos dá subsídio para nós conseguirmos, para que nós venhamos a conseguir manter a nossa caminhada em santificação. Sim. Vamos lá. Vocês falaram que dá um bom fruto, né? Não é isso? Quais são os frutos que hoje nós temos para o futuro? É a sã doutrina, a palavra revelada, não é isso? E algo mais, que é a origem da vida. A boa semente hoje vai dar vida para outras vidas, para outras pessoas que vão trabalhar em nosso lugar. O exemplo maior, Estevão, né? Sim, verdade. Quem não tem Estevão como um bom exemplo? E outros. E interessante, pastor, que a morte dele gerou a conversão de Paulo. Né? Mas, ou seja, a ovelha gerando ovelha. Né? E você vê, né? É a sã doutrina, a revelação, a palavra de Deus que deu vida a Paulo. Sim. Não é isso? Confirmando isso que os irmãos falaram, tem até um texto em João capítulo 12, versículo 24, que Jesus disse assim: na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Porque a semente tem que morrer, não é? Dali criar a árvore para dar outros frutos, outras sementes para gerar outras. É a nossa vida diária do cristão. É a vida, verdade. Amém? Amém. Mais alguma coisa? Amém. Não? É só colocando, claro. Você fala também do novo nascimento, né? Que nós precisamos todos os dias, né, morrer e nascer de novo. E lembrar das aulas das EBDs anteriores, voltar sempre ao primeiro amor. Isso. Lembrar, olha, lá atrás eu era assim, o Senhor me conquistou, agora deixei de ser joio e passei agora trigo. Era um conselho para a igreja de Éfeso, né? É o conselho que o Espírito Santo tem para nós. Justamente. Agora. Bem, a letra B, no seu campo, no verso 24, nós temos aí o Luiz Henrique de Porto Seguro. Vamos assistir o vídeo e vamos voltar com o comentário. De aplicação profética é o campo, é o mundo, onde Deus ele planta os seus servos, ou seja, o trigo, para crescerem em meio às dificuldades. O mundo é o lugar onde os justos e os ímpios se coexistem até a colheita final, ou seja, até a grande volta de Jesus. A todos a paz do Senhor. Bem, Rodrigo, nós vimos aí o vídeo do Luiz Henrique, lá de Porto Seguro. Eu queria agora que você fizesse um comentário.
complementando o que o irmão falou também sobre o campo, né? A gente também pode entender que o campo é o nosso coração, a nossa vida, porque o texto ele fala no seu campo. Então esse campo ele pertence ao Senhor e nós fomos comprados. Ele comprou o nosso coração. E quando nós lemos aqui em 1 Coríntios 6, versículo 20, ele fala: porque fostes comprados por bom preço. E isso para nós é um motivo de glorificação, né? Porque antes tinha um campo que não era do Senhor, mas hoje nós pertencemos a Ele porque Ele pagou um preço por nós. Amém. Mais alguém? Danilo? Quando o nosso coração está preparado, né, para receber a palavra do Senhor, ele frutifica, né? Ele dá crescimento. O interessante é que assim, o Senhor, né, que é o dono do campo, como o Senhor Deus, né, que é o dono do campo, como o irmão mencionou, ele tem conhecimento de todas as coisas, né? Não fugia do conhecimento dele ali, a intromissão do inimigo de plantar, né, o joio. Mas o Senhor ele nos deixa, né, sobre a consciência de que temos que ter vigilância, né, para que possamos ter sabedoria na nossa caminhada. É aquele papel daquele quadrinho de salvação, né? Ato, processo. Todo momento nós temos. Se você errar no processo, você desanda, perde a salvação. Sim, é verdade. Fala, Carlos. Interessante que o pastor falou em processo, né? O que nós temos aprendido é que quando nós conhecemos o Senhor Jesus, nós precisamos aprender mais dele a cada dia, né? E o que nós estamos fazendo aqui hoje, né? Estudando a palavra do Senhor, nós estamos debatendo aqui, buscando mais informação. Isso tem sido o que? Alimento para nossas vidas, né? Para Com nossa certeza. alma. Deus espera de nós coisas melhores, né? Com certeza. É verdade. É interessante o que os irmãos colocaram, porque o campo era do Senhor, né? Como o irmão colocou, foi comprado por um bom preço, que foi o sangue do Senhor Jesus. E a partir desse momento, o homem, quando ele entrega o seu coração ao Senhor, ele caminha neste processo em santificação buscando fazer a vontade do Espírito Santo. Se ele se afasta disso, agora o campo não é mais do Senhor. O campo é dos interesses dele, é dos interesses da vontade, da razão dele. Agora, quando ele permite que o Espírito Santo haja, o campo é do Senhor e ele vai dar frutos. Interessante que a carta em Tiago diz assim: eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra. O que o Senhor espera de nós é o precioso fruto. São os dons espirituais, são a evangelização e a salvação de almas, né? O testemunho, nosso testemunho, são os frutos do Espírito Santo, são narrados ali na carta aos Gálatas. Tudo isso é que o Senhor, como lavrador, espera que nós possamos dar esses frutos. Ele não espera um campo de joio, não. É, verdade. Não é? Nós temos que fazer tudo para que nós demos fruto. Né? E é bom que o Senhor, o próprio texto aqui, fala também da paciência. Ele aguarda com paciência. O Senhor ele é sempre longânimo conosco, né? Ele nos dá sempre oportunidade. E é um trabalho árduo, mas é um trabalho que dá frutos, né? E a obra do Senhor é justamente isso. Com certeza. Bem, agora a letra C. Cresceu e frutificou. No verso 26. Nós temos o Lídio Maxwell, lá de Januaba, de Minas Gerais. Vamos ver o vídeo, depois nós voltamos. Amém? Amém. O crescimento e a frutificação do trigo representam ali o amadurecimento espiritual dos servos de Deus ao longo da sua caminhada de fé, caminhada experimentada por aquilo que são as revelações do Espírito Santo. Profeticamente, esse crescimento reflete o desenvolvimento da igreja fiel que, mesmo em meio às dificuldades e ações, ali, em meio a tudo que se levantou, as ações do adversário também, ela persevera, ela perseverou, e ela deu e continua dando frutos para aquele que fala que é o reino de Deus. Esse processo de crescimento espiritual leva a uma vida de obediência, né? Amor e serviço ao nosso Deus eterno. Os frutos que o trigo traz, né? Ele produz, são frutos do Espírito Santo, meus amados. Conforme nós podemos ver em Gálatas 5, 22 e 23, que diz: mas o fruto do Espírito é caridade, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e esperança. Contra essas coisas não há lei, né? A carta aos Gálatas ela foi escrita por Paulo para justamente alertar aos cristãos ali sobre o risco de perder a liberdade ao adotarem ali outro evangelho, meus amados.
né? Contra essas coisas não há lei, conforme diz a palavra do Senhor. E as obras da justiça do Senhor que glorificam a Deus. Essas obras de justiça glorificam e adoram o nome do Senhor. Isso também, meus amados, nós podemos passar para os irmãos, que representa o fortalecimento da igreja do Senhor, igreja essa fiel, nos últimos dias, né? Preparando-nos, se preparando para o retorno do Senhor no dia do arrebatamento. E assim nós caminhamos na direção do Senhor, rumo a Jerusalém, a paz do Senhor Jesus, meus amados. Bem, Anderson, vimos aí a resposta do Lídio Maxwell. Queria agora que você fizesse um comentário. A resposta do nosso irmão foi muito completa, mas o que eu chamaria a atenção aqui é justamente o que a palavra diz do momento em que apareceu o joio. Foi justamente no momento em que cresceu e frutificou o trigo. Na nossa vida espiritual, é justamente quando começa a aparecer a operação do Espírito Santo, quando nós começamos a dar frutos, é que o joio aparece, é que aparece a oposição justamente para fazer com que cesse o nosso crescimento e cesse os frutos na nossa vida. E interessante, dentro disso, nós temos um texto em Romanos capítulo 5 que fala sobre a maneira como o Espírito Santo age nas nossas vidas para até nos ensinar. O texto diz assim, que a tribulação nos gera paciência. Sim. Ou seja, a oposição ela vem justamente para que seja gerado nas nossas vidas a paciência. A paciência é a experiência. Quando nós estamos no caminho, o Senhor, até uma frase do pastor Judeti, ele fala que a fé ela cresce no caminho da espera. Quando nós esperamos com paciência no Senhor e nós vemos a bênção do Senhor quando ela chega, e nesse caminho nós temos diversas experiências, né? No caminho onde a fé ela cresce, né? Então a experiência depois ela gera a esperança, e a esperança ela não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Ou seja, o servo do Senhor ele trilha esse caminho para que no final ele alcance a operação do Espírito Santo na vida dele. Amém. Amém? Como o irmão falou aqui, interessante o texto aqui, em Gálatas 6, o versículo 8 fala: semeia no Espírito, do Espírito se fará a vida eterna. Glória a Jesus, né? Que nós, a cada dia, né, que quando nós já conhecemos a palavra do Senhor, a cada dia nós estamos semeando a palavra do Senhor, a cada dia nós estamos buscando mais do Senhor para, no final, herdarmos a vida eterna. Amém. Amém. Mais alguma coisa? Não? Então vamos então à letra D, o pai de família. Nós temos aí o João Cardoso, lá de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Vamos ver? Letra D, o pai de família. O pai de família é o semeador. No início da parábola, o semeador é apontado como homem que semeia boa semente no campo. E depois que o trigo cresce, ele é apontado como o pai de família. Deus Pai enviou a palavra que é Jesus, palavra de salvação. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia, e as igrejas de Éfeso e Esmirna deram início à semeadura através desse espírito. E a semeadura deu frutos. Agora, perto da colheita surge o pai de família, aquele que tem o governo sobre toda a casa e sobre o campo, e é aquele que dará a ordem aos seus servos para que a colheita seja iniciada no campo que ele separou para que o trigo crescesse. A paz do Senhor Jesus. Bem, Rodrigo, nós vimos aí o João Cardoso, lá de Nova Iguaçu. Eu queria que agora você nos falasse sobre o pai de família. Ele fez uma abordagem interessante, que ele falou a respeito daquele que plantou, né? Que primeiro ele foi visto como homem, um homem que plantou, e depois como pai, né? E quando a gente faz essa diferença, a gente entende que Jesus, quando ele veio trazer a mensagem de salvação, ele veio como um homem, né? Ele veio como um homem simples, e ali ele começou, né, a plantar a mensagem de salvação, né? É chegado o reino dos céus, né? O meu reino não é deste mundo. Mas depois, quando ele morreu, ressuscitou, né, foi assunto aos céus, quando ele retornar para poder cumprir essa ceifa, né, ele já vai retornar como Senhor. E aí ele já vai retornar como a figura de governo, né, daquele que é soberano sobre todas as coisas, o dono do campo, que comprou com o seu sangue. Então a gente consegue fazer essa distinção muito bem. Interessante que é aquele que é soberano, como você falou, ele conhece as sementes que ele plantou, ele agora vai conhecer os frutos daquelas sementes que ele plantou, que ele vai recolher. Isso mesmo? Mais alguém? É interessante essa questão, essa abordagem sobre a soberania do Senhor,
Porque para nós, tudo que acontece na nossa vida, nada foge do controle do Senhor. Tudo que aconteceu com a igreja de Esmirna não foi algo que pegou o Senhor de surpresa, mas era algo que estava no plano do Senhor. E tudo que acontece hoje na nossa vida também, até as tribulações, né, até as batalhas que nós enfrentamos, tudo tem um porquê, um motivo. E o que a igreja precisa fazer é confiar no Senhor, né, e entender aquilo que o Senhor quer nos ensinar com esse momento. Né? Glória a Deus. Mas como o pastor falando aqui, só o Senhor conhece, né, o homem, o seu íntimo, o seu profundo ali, o seu íntimo. E como o irmão falou que o Senhor retornará como o Senhor, eu lembrei que nesse momento é que o Senhor vai separar o joio do trigo. Interessante. É um momento, né? Danilo, quer falar alguma coisa? Não? Tá tranquilo? Amém. Podemos dar continuidade? Amém. A letra E. Ao colher o joio, não arranqueis o trigo com ele. Está no verso 29. O Paulo Márcio, diácono lá de Barra Mansa, ele vai falar conosco. Gravou um vídeo, nós vamos ver, depois vamos comentar. Amém. Tá bom? Amém. Em Mateus capítulo 3, verso 29 diz: porém ele lhes disse, não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Essa separação do trigo e do joio vai ocorrer no arrebatamento da igreja, pois somente o Espírito Santo tem esse parâmetro para discernir aquele que é fiel e aquele que é infiel. O joio será queimado, não vai subir, enquanto o trigo será ajuntado no celeiro de Deus, na eternidade, aqueles que guardaram a boa semente. Como podemos ler lá no Evangelho de Lucas, capítulo 3, verso 17, que diz: ele tem a pá na sua mão, e limpará a sua eira, e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Amém. A paz do Senhor. Paulo Márcio trouxe a resposta dele, agora eu queria que você nos ajudasse. Amém. Nessa, como colocou ali, né, a aplicação profética, né, para essa passagem é justamente a preocupação do Senhor em separar o joio do trigo no momento correto. Isso porque o Senhor, ele conhece os nossos corações, né? O Senhor conhece aquilo que está em oculto. Aqui na parábola, né, quando os servos ali, eles têm essa preocupação, né, de saber que depois que vamos arrancá-lo, o Senhor se preocupava com o fato de que nesse momento, se eles arrancassem de forma antecipada, o trigo que estava ali fosse junto. E hoje o Senhor também tem essa preocupação, porque o Senhor sabe que aqueles que são fiéis, aqueles que estão perseverando, eles vão ser retirados no momento certo. E aquele que é o joio, né, aquele que representa uma posição, também vai ser lançado fora no momento certo. A forma física são iguais, né? Eles têm uma aparência similar. Aparência. Agora me dá um exemplo, por favor. Bom, a gente pode ter um exemplo, né, disso quando o profeta ali Samuel, né, orientado pelo Senhor, ele foi em busca ali de um rei. E quando ele olhou ali os filhos de Jessé, né, para ele, aqueles que tinham um melhor aspecto físico, né, tinham uma melhor aparência, poderiam ser, né, por certo, melhores reis, né? Mas ali no momento que Davi chega, o Senhor testifica ali no coração dele que era aquele que o Senhor havia separado. Porque o Senhor não estava preocupado com o aspecto físico, com a aparência. Mas o Senhor conhecia o coração de Davi. Sabia que Davi tem um coração puro, reto diante do Senhor, né? Nós temos esse exemplo, né? Em diversos momentos ali, a posição de Davi enquanto servo, de buscar ao Senhor, porque o Senhor sabe aqueles que são fiéis a Ele. E sempre Davi falava uma coisa, sou do meu coração. O Senhor te conheces, sou do meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau, né? Era a oração dele, né? Sempre foi essa oração. Alguém mais quer falar alguma coisa? É interessante o texto que o nosso irmão Paulo Márcio citou, porque esse texto ele fala de um processo de limpeza. E esse processo de limpeza, o Espírito Santo tem feito, né, em toda a história da igreja, faz nos nossos dias até hoje. Mas ele vai terminar justamente como o irmão colocou, no momento do arrebatamento. E no passado, de maneira, a grosso modo, como é que era feito esse processo? Ele pegava a pá, lançava, né, a eira era colocado ali junto com o trigo, a palha, para separar. O que ele fazia? Ele lançava, o vento tirava a palha e ficava o trigo ali, porque o trigo tinha consistência. Ou seja, o servo do Senhor, quando ele tem consistência espiritual, quando ele tinha, por exemplo, como as características de Davi, sabe tocar, o Senhor era com ele, era valente, animoso. Quando ele tem essas experiências, ele tem uma consistência espiritual que faz com que a luta pode vir,
né? O vento pode vir, mas ele fica. Ele fica na eira porque ele permanece na casa do Senhor, ele tem experiências com o Senhor. E não é qualquer vento também que... Exatamente. É o primeiro vento. Infelizmente a gente vê isso na igreja, né? O vento que leva a palha não pode levar o trigo. Exatamente. Sim, pastor. O Danilo falou em Davi, o irmão também aqui falou em Davi, eu lembrei de Salmo número 1, né? Que profeticamente já fala aqui desse tempo que vai haver a divisão, né, do joio e do trigo, né? Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. Amém. A gente pode fazer também uma referência dentro desse texto sobre a igreja visível, né, e a igreja fiel. Porque na igreja visível nós temos o trigo e o joio ali. Mas só o Espírito Santo conhece aquele que é fiel. Só o Espírito Santo conhece a igreja fiel do Senhor, né? Glória a Jesus. E é justamente essa igreja que vai permanecer, que vai continuar na congregação. Né? Amém? Glória a Mais Jesus. alguma coisa? Não. Rodrigo não, Danilo. Mas nós temos a letra F, que é o seguinte: o trigo, ajuntai-o no meio do celeiro. Verso 30. Nós temos o Luiz Felipe, lá de Vila Velha do Espírito Santo, que gravou um vídeo, nós vamos ver agora. Nós temos as características do trigo para fazermos aplicação profética na parábola. Na letra F nós temos a expressão o trigo, ajuntai-o no meu celeiro, encontrada no versículo 30. Fala a respeito da colheita do trigo no celeiro do Pai. Amém? A todos a paz do Senhor Jesus. Bem, segundo o que o Luiz falou, né? O arrebatamento da igreja é a recompensa do servo fiel. Né? Lá em Apocalipse 2:10, letra B, diz o seguinte: dar-te-ei a coroa da vida. E nós também podemos entender o seguinte: o trigo ele é cuidadosamente guardado, Deus valoriza e cuida dos seus filhos, aqueles que são fiéis e produzem, não é, frutos bons. Esses serão protegidos. Amém? Agora é com vocês. Tem até um texto aqui também, em Mateus capítulo 13, né, 43, que ele diz: então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Esse texto é muito interessante porque ele fala tanto do momento profético que nós estamos vivendo, que é o momento que o Espírito Santo está falando às igrejas, né, quanto da nossa esperança, que é um dia a gente está no reino, né, no reino do Pai Celestial, né, e ao mesmo tempo a fé que nós guardamos e que nós pregamos também, né? Olha, é a mensagem da igreja hoje, né? É o Maranata, que Jesus vai voltar. E o pastor Jesus tem sempre lembrado sobre um dom específico, né? Que é o dom de profecia. Hoje nós precisamos de profecia. Cada dia sermos lembrados da volta do Senhor Jesus, o momento que nós estamos vivendo, porque sem profecia o povo fica... O trigo sem profecia vira joio. É verdade. Não é isso? E é interessante, pastor, porque nesse momento que nós estamos vivendo, em que o mundo ele está descrente, se você fala hoje para o arrebatamento de uma pessoa na razão, ela não vai entender. Porque isso é um evento que nunca aconteceu. Mas quando você fala e apresenta o profético, né, quando o Senhor revela, né, lembramos até rapidamente aqui da mulher samaritana, ela creu que Jesus era profeta porque o Senhor revelou o segredo do coração dela. Da mesma maneira é hoje. Então quando você fala, você evangeliza, você fala do arrebatamento, mas fala com dons, isso produz frutos. Né? E é uma coisa que o mundo precisa hoje, né? Saber que o que nós estamos falando estamos baseados na palavra do Senhor. E no espírito de profecia. Né? E que o Senhor conhece o coração daquela pessoa. Exatamente. É isso que é o mais importante. Carlos, quer falar alguma coisa? Interessante aqui a parábola dos servos, né? Interessante que fala aqui que bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Louvado seja o nome do Senhor, né? Essa vai ser a nossa alegria, né? Nós estarmos... É o que nós esperamos até o final. O trabalho do servo tem uma recompensa, né? A recompensa é estar no celeiro, né? No celeiro celestial. Danilo? Então, um detalhe dentro até do que o irmão colocou agora, né? O celeiro, ele aponta justamente para esse lugar de descanso que o Senhor tem preparado para nós, né? Assim como o trigo ali, ele ia ser recolhido, né, para ser colocado no celeiro, nós seremos levados, seremos arrebatados para estarmos com Cristo na eternidade. O celeiro também ele fala de um lugar de fartura, né? E quando nós lembramos para onde nós vamos, né?
nós vamos participar das bodas do Cordeiro, que será uma festa com muita fartura, em que Deus preparou para os seus santos que serão arrebatados. Pastor, só mais uma colocação. O texto diz assim, ajuntai-o, né? E aí você tem uma doutrina que é a doutrina de corpo. Porque não vai ser arrebatado somente uma unha, um braço, vai ser arrebatado um corpo, né? Corpo de Cristo. Não é uma semente, né? Não é uma semente, vai ser arrebatado um corpo, né? A igreja fiel como um corpo, é como Moisés disse no passado, nenhuma unha ficará, nenhuma parte desse corpo vai ficar. Né? E você, para ser arrebatado, então, você precisa fazer parte desse corpo. Né? Você não pode estar longe desse corpo achando que eu estou longe, mas mesmo assim eu estou vivendo aqui e vou ser arrebatado. Não. O Senhor nos chamou para ser parte de um corpo, fazer parte de uma congregação. Né? Concluindo isso que ele falou, né? O corpo que será arrebatado, em Mateus 24, 31, ele diz: e ele enviará os seus anjos com rijo e clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos de uma extremidade dos céus. Podemos seguir? Amém. Pergunta número 3. Lendo Apocalipse capítulo 2, verso 10, comparado com Mateus capítulo 13, verso 30, qual o sentido da morte dos irmãos da igreja primitiva, Esmirna, né? Comparado com o trigo. Identifique onde está na igreja de Esmirna a aplicação profética do joio e do trigo. Nós temos a Luíse Correia lá de Porto Seguro, vai falar conosco, gravou um vídeo e mandou pra gente, tá bom? Amém. Deixai crescer ambos junto até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai os molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Irmãos, para produzir o alimento pão, o trigo ele precisa passar pelo processo de moagem, e uma dessas etapas é a trituração, onde o trigo ele passa por lâminas afiadas para separar o grão dos farelos. Assim foi com a igreja primitiva, que passaram por oposições, por perseguições e por batalhas. Os irmãos da igreja primitiva morreram por pregarem a palavra de Deus, por pregarem a palavra revelada e por pregarem essa palavra que traz alimento às nossas almas. Aqui nessa parábola, o trigo representa profeticamente a palavra de Deus, essa palavra que nos traz a verdade e alimento para nós. Já o joio representa a oposição à palavra de Deus, que são as mentiras que o mundo ele quer lançar às nossas vidas. A paz do Senhor Jesus. Rodrigo, nós vimos aí a Luíse Correia. Você ainda tem alguma coisa para falar sobre? Difícil. Mas, por favor. Mas a gente observa uma relação que a igreja de Esmirna ela tinha com o Senhor, que era uma relação de amor. O mesmo amor que faltou na igreja de Éfeso, né? Que o Senhor orientou, né, a retornar ao primeiro amor. A igreja de Esmirna hoje ela tem de sobra. Quando a gente olha, e a gente entende isso quando nós olhamos para Cantares, que a Sulamita ela diz, né? O meu amado, ele é como um ramalhete de mirra. Então aquela igreja, ela se entregou por amor a Cristo. E eles estavam numa condição que era... Eles tinham a lei romana, que era negar, né? Ou você nega. E eles tinham a lei de Deus, que era amar a Deus sobre todas as coisas. Então, você como igreja de Esmirna, o que você faria? Você obedeceria a lei romana ou você obedeceria a lei do teu Deus? E Esmirna, ela preferiu amar a lei do Senhor, o que é o mandamento mais importante, que é o amor, né? E há um texto também que ele diz que contra essas coisas não há lei. Então, contra o amor, contra você viver essa obra, não há lei. Eles morriam fisicamente, mas está direto na eternidade, né? Isso. Sabia o que estava, por que eles estavam morrendo e para quem eles estavam morrendo. Sim. Bem? Vamos agora entrar na parte principal do nosso programa, que é as crianças. Você gosta, né? É verdade. Com o pai. Nós vamos cantar ainda com as crianças, depois nós voltamos. Amém. Quero ser fiel a ti, Jesus, fazer sempre a tua vontade, guardar a tua palavra, que é luz e vida para o meu caminho. Ser fiel, ser fiel, ser fiel até o fim.
Amém, né? Glória a Deus. As crianças cantando. Maravilha. E a tua área, né? Minha área. Tudo música com as crianças. Bem, agora as crianças intermediárias e adolescentes, pergunta número 4, lendo Apocalipse capítulo 2, verso 10b, comparado com o 1 Reis capítulo 21, verso 3, qual o conselho do Senhor ao fiel herdeiro? Difícil a pergunta. Difícil. Mas ele sabe responder. Com certeza. Nós temos aí a intermediária Agnes Soares, Samuel Marques, Maria Luísa e Christopher Emanuel, lá de Macapá. Nós vamos assistir os vídeos, depois, Anderson, queria que você comentasse. Amém. Lendo Apocalipse, capítulo 2, verso 10b, comparado com 1 Reis, capítulo 21, verso 3, qual o conselho do Senhor ao fiel herdeiro? Sermos fiéis até a morte, que o Senhor Jesus nos dará a coroa da vida. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Lendo Apocalipse, capítulo 2, verso 10b, comparado com 1 Reis, capítulo 21, verso 3, qual o conselho do Senhor ao fiel herdeiro? Ser fiel até a morte para ganhar a coroa da vida, que é a nossa salvação. Agora eu vou ler Apocalipse, capítulo 2, versículo 10b. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Agora eu vou ler 1 Reis, capítulo 21, versículo 3. Porém, Nabote disse a Acabe: guardai-me, ó Senhor, do que eu te dei a herança dos meus pais. A paz do Senhor Jesus. O conselho é ser fiel até a morte, para que ninguém tome nossa coroa, porque vamos para a eternidade. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Ser fiel até a morte para ganhar a coroa da vida. Lá em Apocalipse 2, 10b, diz assim: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Lá em 1 Reis 21, 3, diz assim: porém, Nabote disse a Acabe: guardado-me o Senhor, de que eu te dei a herança de meus pais. A paz seja Jesus, irmãos. Não é, Anderson? Você como papai da menina que mais responde no Mané de Pedoria. Realmente ela tem essa vontade, né? Amém, pastor. Dentro dessa pergunta, nós podemos ver, acho que 2 palavras que são importantes, né? Que é ser fiel e a herança, né? Que é a coroa da vida. Ser fiel está ligado à obediência. Está ligado àquele que persevera na vontade do Senhor. E as nossas crianças têm nos ensinado isso, né? E a herança é algo que nós temos aí 2 vertentes, né? Nós recebemos uma herança do Senhor, recebemos a coroa da vida, que é a nossa esperança, que é o que nos move para continuar a trabalhar para o Senhor, a ser servo para o Senhor. E também nós temos a missão de passar também essa herança para os nossos filhos. Sim. O senhor falou, né, das crianças do Manaim, nós temos tido diversas experiências com elas lá. Com certeza. Foi muito bom porque as crianças, quando elas tiveram esse acesso ao Manaim, muitas experiências elas tiveram, né? Eu me lembro também dos meus tempos de criança, de intermediário, que nós subimos o Manaim, como era bom, e hoje nós temos a oportunidade de passar essa herança também para os nossos filhos, para os nossos jovens, e isso é o que move a igreja, né? É como o pastor José fala, o homem ele só tem a sua razão de viver quando ele deixa um legado, e o legado que nós deixamos para ele é essa herança incorruptível que é a coroa da vida. E o grande legado que as mães estão dando é justamente isso. Você vê que as crianças exigem que façam a quantidade de vídeos que nós temos de crianças intermediárias adolescentes é muito grande. É verdade. Tem mães, é porque não dá tempo da gente colocar. Existem mães com o bebê no colo. Ela bota a resposta escrita como se a criança... Isso para a gente é muito bom, né? Ensina a criança, não é? No caminho que ela deve andar. Jamais se desviará dele. Né? Isso, com certeza. Nós temos agora a acessibilidade. Ao ler Apocalipse capítulo 2, verso 10b, comparado com 1 Reis capítulo 21, verso 3, qual é a resposta do fiel herdeiro? Nós temos aí Renato Aurélio, nós temos Daniel Calamim e temos também a Maria Fernanda. Vamos assistir o vídeo, depois eu queria que você continuasse. Tá bom, também. Comparando Apocalipse capítulo 2, versos 10b, com 1 Reis capítulo 21, versos 3,
a comparação da mensagem citada, que devemos sempre continuar buscando mais e mais o aprendizado de Senhor Jesus, nunca se desviando do caminho e sempre buscando o aprendizado. A paz do Senhor Jesus. Daniel, nós vamos responder a pergunta de acessibilidade da igreja. Pergunta número 5. Ao ler Apocalipse capítulo 2, verso 10b, comparado com 1 Reis capítulo 21, verso 3, qual foi a resposta do fiel herdeiro? Guarde-me, o Senhor, de que eu te dê a herança de meus pais. Maria Fernanda, respondendo à questão da EBD destinada à classe de acessibilidade, responda. Ao ler Apocalipse capítulo 2, verso 10b, comparando com 1 Reis capítulo 21, verso 3, qual foi a resposta do fiel herdeiro? O fiel herdeiro nunca entrega sua herança. Ele é fiel até o fim. A paz do Senhor Jesus. Vamos lá, Anderson. O que você achou dos vídeos? Eu vi os vídeos, eu acho que é uma coisa... Você como uma esposa que trabalha com Libras, né? É verdade, minha esposa tem essa função também. E é interessante como... Não sei se é possível citar até por causa do tempo, mas tem as experiências que esse grupo tem tido, né, de acesso à palavra, são muito boas. E a herança também é para eles, né? E ainda que a sociedade, alguém possa ter esse entendimento, mas o Senhor não. O Senhor torna a palavra acessível para eles. Amém? Estamos encerrando o nosso programa. Nós temos alguns avisos a passar. Interessante abrir um parêntese para falar sobre a EBD e o culto de terça-feira. O culto de terça-feira é isso que nós estamos fazendo. Nós simplesmente estamos agregando alguma coisa aqui ao culto de terça-feira. Eu queria convidar vocês, né, que estão participando. Muita gente participa do YouTube agora, quase não aparece na igreja, mas faz Escola Bíblica Dominical. É um trabalho muito importante. Culto de terça-feira mais ainda, não é? Dá subsídio, esse nosso programa dá subsídio às 100 horas na quarta-feira. Eu queria que vocês se inscrevessem no canal. Já está inscrito, Danilo? Você é o último, é lá de cima. Se inscrevam no nosso canal, dê um like. Chegando lá em Salvador, né? Por favor, passa para todo mundo do nosso programa, tá bom? Amém. Vamos gravar o nosso vídeo, falar do Senhor. Daqui um pouquinho, 19 horas, o nosso culto nas igrejas. Vamos convidar e também passar os links do culto no YouTube. Pega a sua lista, Danilo, de amigos lá do WhatsApp e manda para todos. Vai demorar um tempinho, que deve ser umas 5.000 pessoas. Amém. Domingo que vem estaremos nesse mesmo horário, louvando e glorificando. Amém. Glória a Deus. Paz do Senhor. Paz do Senhor.